Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui então gravando nossos vídeos, né, do nosso pré-aula, tá? De geometria analítica e vetorial. Tá? Nossa primeira aula ela foi ali um pouquinho conturbada por questão de organização das turmas, divisão de turmas, tá? Então a gente ficou mais ali no caráter de apresentação da disciplina. Tá? Então hoje a gente vai, na nossa aula agora, a gente vai começar então a abordar os conceitos de geometria analítica. Tá? Primeiramente, tá, gente, só falando um pouquinho da organização, tá? A gente vai ter então dois vídeos de pré-aula. O primeiro vídeo, tá? Aí eu vou estar conceituando para vocês o que são matrizes, né? A questão de elementos de matrizes, fazendo essa pequena apresentação, né? E no segundo vídeo eu vou estar falando com vocês sobre a questão então de tipos de matrizes e algumas matrizes especiais. Tá? Aí vocês vão ter ali uma tarefa, uma tarefa de pré-aula, tá? E no momento síncrono a gente vai estar conversando então ali sobre operações entre matrizes, operações com matrizes, soma, subtração, produto por escalar, produto matricial, né, produto entre duas matrizes, tá? Então a gente vai começar a tratar as operações ali de matriz. Então, bora lá para o nosso primeiro vídeo. Gente, então aula 2, matrizes, tá? Então vamos lá, introdução, gente. O que se trata a questão, então, de uma matriz? Gente, uma matriz nada mais é, tá, que uma tabela, tá, onde que a gente consegue fazer uma organização de dados, seja ele numérico ou não, mas claro que a gente vai estar abordando aí mais na questão numérica, mas pode ser utilizada para a organização de diversos elementos, né, ou dados, tá? Da forma que ela sempre vai estar, então, sendo organizada utilizando a relação de linhas e colunas, tá? Para quem é acostumado a usar o Excel, você pode perceber que ele vai apresentar, né, ele apresenta essa mesma estrutura, né? O Excel, ele é uma ferramenta que se utiliza da organização de dados através de linhas e colunas, ou seja, o Excel nada mais é que uma matriz. Tá? Então a gente diz aí que a nossa matriz ela vai sempre ter um formato, tá? O que é esse formato, né? Ela vai ter M linhas por N colunas, tá? Então esse MN é a questão de quantas linhas e quantas colunas vão ser desprendidas para a representação, né, da nossa matriz, da nossa tabela, tá? Então a gente tem as linhas representado pela horizontal, né, representado pelo M, e o N, o número de colunas, que é vertical, tá? Este conceito de matriz, tá? Esse conceito de organização, ele é muito importante dentro da matemática, tá? Principalmente por questão de organização desses dados e uma forma mais rápida de operar com múltiplos dados, né? Ao invés de eu estar trabalhando apenas, vou tratar este dado, depois eu vou tratar o segundo dado, eu posso colocá-los num formato matricial, tá? E tratá-los de forma conjunta, né? Posso tratá-los de forma mais rápida, sem ficar então fazendo separadamente isso, tá? Entre outras áreas, tá? A gente tem ali transformações lineares, no caso de geometria ou álgebra linear, tá? A questão de operação com vetores, né? Resolução de sistemas lineares, as matrizes são extremamente importantes. Tá? Então, gente, a organização de uma matriz, a gente tem uma conceituação geral de uma matriz, tá? Aqui nós temos então a representação dela, uma forma genérica de representação, na qual vocês podem olhar que temos A11, A12, A13, né? A21, A22, A23, né? O que são esses valores, né? Esses carinhas aqui são ditos elementos, tá? E esses números que estão conjugados aqui embaixo, eles indicam para a gente, tá? A localização, tá? Ou a localização desse valor, né? Ou a localização, então, deste dado dentro dessa organização de matrizes. Tá? Então, o nosso A11, ele está se referindo ao elemento, tá? Da primeira linha e da primeira coluna dessa matriz.
tá? Desta forma, esse A23, ele está indicando, então, que ele é um elemento, tá, pertencente à terceira linha da nossa matriz, ou da nossa tabela, tá, pela nossa terceira coluna. Tá? Então, esses valores que a gente coloca ali embaixo é a representação, então, do posicionamento desse dado dentro dessa matriz. Claro que vocês conseguem perceber, mas o que é esse A1N, né? O que é esse AM1, tá, gente? Como se trata de uma matriz genérica, nós podemos ter aqui infinitos números de linhas, tá? E infinito número de colunas. Tá? Então, quando eu digo aqui AM1, eu estou dizendo que é o elemento na enésima linha. Tá? O que seria isso? Numa linha qualquer, tá, da nossa matriz, é posicionado na primeira coluna, ou seja, numa linha qualquer na primeira coluna, numa linha qualquer na segunda coluna, numa linha qualquer na terceira coluna, tá? E o N está indicando para a gente qual é a coluna, tá? Então, um N indica para a gente que é um elemento da primeira linha em uma coluna qualquer, tá? Normalmente a gente trabalha com matrizes fechadas, ou seja, a gente sabe o número de linhas e o número de colunas, tá? E o nosso AMN, né, é o elemento, então, posicionado na enésima linha, ou seja, numa linha qualquer dessa matriz, né, e uma determinada enésima coluna, tá? E uma coluna qualquer da nossa matriz, certo? Então, matrizes é uma tabela de organização, utilizando-se, então, de um sistema de posições relacionados à linha e coluna. Tá? Gente, uma outra coisa importante normalmente a matriz ela é considerada, então, por ser uma tabela, um conjunto, tá? Um conjunto do quê? Um conjunto de dados, né? A gente está fazendo a referência aí, então, a um conjunto. E quando eu represento um conjunto, eu sempre utilizo a letra maiúscula, tá? Então, uma matriz, no caso, essa matriz, a gente poderia chamá-la de matriz A, então ela indica um conjunto de dados, tá? E da mesma forma a associação de conjuntos, né, os elementos que pertencem a essa matriz, ou elementos que pertencem a esse conjunto, passam a ser representados, então, pela letra minúscula referente, tá, à nomenclatura que nós demos para essa matriz. Então, se eu tenho uma matriz A, os elementos vão ser representados pelo A minúsculo, tá? Esse elemento, então, ele vai vir para a gente, né, com uma certa localização. Então, a gente vai ter A e J, tá? O que são esse A e J dessa representação? Tá? Quando eu digo, então, aqui, que o nosso elemento, ele está posicionado, né, ou localizado na linha I, né, e na coluna J. Isso vai fazer até, né, uma introdução depois ali quando a gente falar de vetores. Vocês vão perceber que esse I e J eles vão estar presentes, tá, dentro dos vetores, tá? Então o nosso I ele indica exatamente em qual linha o nosso elemento está posicionado, enquanto que o J, tá, ele vai indicar então o índice ou a localização desse elemento em uma dada coluna, tá? Exemplo, gente. Aqui eu tenho, então, no primeiro exemplo, uma matriz A. Então, note que nessa matriz A ela apresenta uma e duas colunas, duas linhas, desculpem, tá? E ela apresenta para a gente 3 colunas. Então, essa matriz A, ela é dada por uma matriz 2 por 3, tá? 2 linhas por 3 colunas, tá? E ela tem um total, então, de 6 elementos, né? Eu tenho 3 elementos na primeira linha e 3 elementos na segunda linha. Então, eu tenho um total de 6 elementos, tá? Note que você também pode obter um número de elementos de uma matriz fazendo aqui a multiplicação, né? Já que ela tem um formato retangular, eu posso, fazendo a multiplicação do número de linhas pelo número de colunas, eu também posso obter, então, o número de elementos. Então, 2 vezes 3 são 6 elementos. Tá? Então, se eu tenho uma matriz 3 por 3, né, ou seja, 3 linhas por 3 colunas, ela vai ter um total de 9 elementos. Tá? Para frisar também algumas coisas, né, o que é o A12, né, ou seja, é o elemento desta matriz A
posicionado na primeira linha e na segunda coluna. Então vamos fazer a localização desse elemento, tá? Primeira linha, certo? Segunda coluna, tá? Então o nosso elemento A12 é o valor ou o dado 3,4. Tá? Então aqui é 3,4. Tá? O elemento A21 é o elemento, então, posicionado na segunda linha, tá? Na primeira coluna. E essa intersecção, então, forma que o nosso A21 é o raiz de 3. Tá? O A22, elemento da primeira linha, segunda coluna, então, segunda linha, segunda coluna, o nosso elemento é o menos 2, tá? E o A13, primeira linha, terceira coluna, então ele é 10, tá? Então a gente pode fazer essa associação aqui para fazer essa representação e tirar os dados segundo, então, o seu posicionamento, tá? Nós temos aqui, no nosso segundo exemplo, uma matriz B. Note que ela é uma matriz composta, então, ou formada por 3 linhas, tá? Primeira linha, segunda linha e terceira linha, tá? E 2 colunas apenas, tá? E se a gente seguir a lógica, nós temos então um total de 6 elementos também para essa matriz, tá? Vamos olhar aqui para os elementos. Quem é o elemento B22? Então, ele é o elemento da segunda linha e segunda coluna, tá? Então, segunda linha, segunda coluna, nós vamos ter aqui na intersecção entre elas o valor π, tá? Então, eu tenho que o nosso B22 é π, o nosso B12, né? Primeira linha, segunda coluna, então o nosso elemento é o 4, tá? O B1 é o elemento posicionado, então, na nossa primeira linha e primeira coluna. No caso, primeira linha, primeira coluna, 1,88. Tá? E o nosso B31, tá? Terceira linha, primeira coluna. O nosso elemento nesta posição é o elemento 0. Tá? Perfeito? Então, essa é a questão da organização de matrizes, ali referindo-se a esses valores, essas nomenclaturas que a gente vai estar utilizando, tá? Algumas outras operações, de forma que a gente possa estar entendendo a organização de uma nossa matriz, tá, gente? É que ela pode ser constituída por uma coisa chamada lei de formação. Tá? Aqui é mais para estudos em caso de matemática um pouco mais pura, né? Não matemática um tanto quanto aplicada, mas a gente pode estar seguindo uma lei de formação para esses dados. Então, digamos que nós tenhamos uma matriz A, né? Na qual ela é formada, então, pelos elementos A e J, ou seja, elementos constituídos de linhas e colunas, de tal forma que ela apresente, então, um formato 2 por 2, tá? Ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Tal que, né, gente, essa matriz A, ela segue esta formação aqui, né? Então, este primeiro elemento, ele é o valor de I elevado ao quadrado, este elemento é 2 vezes o valor de I, este elemento é menos o valor de J, tá? E este elemento é 2 vezes o valor de J. O que são esses I e J? É exatamente o índice da linha desse elemento e o valor do índice da coluna desse elemento, tá? Então vamos montar aqui uma matriz genérica 2 por 2, tá? Então vamos representar aqui uma matriz 2 por 2, a nossa matriz A, tá? Genericamente eu vou estar então aplicando os elementos. Então nós temos o primeiro elemento, que é o elemento A11, né? Primeira linha, primeira coluna, o elemento A12, tá? Primeira linha, segunda coluna. Temos o nosso elemento, então, cumprir aqui a questão das 2 colunas, né? E a nossa segunda linha, ela vai ser dada, então, pelo elemento A21, né? E o elemento A22, tá? Então, eu tenho aqui a nossa matriz genérica, tá?
Através dessa matriz genérica, tá, gente, e por esta lei de formação aqui, eu posso gerar os elementos dessa matriz. Então, olhem, né, esse elemento, ele está dito que é o valor de i elevado ao quadrado. Então, eu vou olhar esse elemento aqui, o i dele é 1, tá? Então, 1 ao quadrado. Tá? O nosso segundo elemento, né, ou o elemento da primeira linha segunda coluna, ele é dado por 2 vezes o valor de i. Então, eu vou olhar aqui para o meu elemento. Qual é o valor de i deste elemento? É 1. Né? Então, esse segundo elemento vai ser dado por 2 vezes 1, que é o valor, então, do índice da linha desse elemento. Tá? Esse carinha aqui, que está referente a esta posição do nosso A21, né? Ele é dado por menos o valor de J. No caso, o J desse elemento é 1, tá? Então, ele vai ser menos 1. Tá? E o nosso último elemento, que é o A22, né? A nossa lei de formação fala que é 2 vezes o valor de J. E o nosso J desse elemento é 2, então vai ser dado por 2 vezes 2. Tá? Então, aqui eu consigo obter a nossa matriz. Então, a nossa matriz A, ela vai ser 1 ao quadrado, que é 1. 2 vezes 1, então, são 2. Menos 1 e 4. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa matriz pela lei de formação. Tá? Um exemplo 4, a gente tem, então, determine uma matriz C, tal que os elementos são dados por C e J, e ela é uma matriz 3 por 3, né? Então, 3 linhas e 3 colunas, em que, né, o nosso elemento C e J, né, ou seja, nossos elementos, são dados por esta lei de formação. Então, vamos olhar aqui essa lei de formação. Tá? Ele fala que o elemento vai ser 2 se o valor de I for menor que o valor de J. Tá? Então, essa lei de formação, essa condição aqui, está nos implicando nisso. Caso o valor da linha for menor que o valor da coluna, o elemento vai assumir o valor 2. Se o elemento, né, o valor da linha for igual ao valor da coluna, o elemento vai assumir o valor menos meio. Tá? E se, né, o I, né, for maior que o J, aqui não era 1, aqui é I, tá, gente? Se o I for maior que o J, tá, a gente vai assumir que esse elemento ele vai ser igual a 0. Tá? Então, vamos começar aqui montando a nossa matriz. Então, matriz C, ela é uma matriz, então, 3 por 3, vai ter 3 linhas, 3 colunas. Vamos montar aqui o formato genérico dela, então ela vai ter elemento 1, 1, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, tá? Então, a primeira linha e as 3 colunas, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, tá? E a nossa terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, tá? Então, essa aqui é o formato de uma matriz genérica, 3 por 3, tá? Maravilha. Agora, para montar essa matriz, né, determinar os elementos dessa matriz C, tá? A gente vai utilizar essa lei de formação, então, como eu apresentei para vocês. Então, o que a gente vai olhar? Ó, se o I for menor que o J, é 2. Se o I é igual a J, menos meio. Se o I é maior que o J, vai ser 0. Tá? Então, vamos começar aqui. Ó, nosso primeiro elemento. O índice da linha e o índice da coluna são iguais. Tá? Então, I é igual a J. Então, o nosso primeiro elemento vai ser menos meio. Tá? Então, menos meio, 1, 1. Né? Nosso segundo elemento, que é o A12, tá? A gente percebe que o índice da linha ele é menor que o índice da coluna. Então, a gente vai estar utilizando para esse elemento o valor 2. Tá?
Nosso terceiro elemento dessa linha, né, é o A13, então nós temos novamente, né, o índice da coluna é maior que o índice da linha, então ele também vai ser 2, tá? Vamos fechar aqui a matriz constituinte, tá? Agora, para a próxima linha, nós temos A21, ou seja, o índice da linha ele é maior que o índice da coluna, tá? Então, o índice sendo maior, o elemento vai ser 0, tá? Então, o valor dele vai ser 0. O nosso próximo elemento é o A22. O A22, linha e colunas apresentam o mesmo índice. Quando eles são iguais, então esse elemento vai ser meio, tá? Menos meio. E o nosso terceiro é A23, né? Então nós temos aqui que o índice da linha ele é menor que o índice da coluna, então pela nossa lei de formação, tá? Ele vai ser 2, certo? Para a nossa última linha, então, temos que o índice da linha ele é maior que o índice da coluna desse elemento, tá? Então, por ser maior, ele vai ser dado como 0. Tá? O nosso próximo elemento ele é o A32, tá? Então, o índice da linha é maior que o índice da coluna, então ele também vai ser dado como 0. E o nosso último elemento, né, o nosso A33, terceira linha, terceira coluna, ele tem índices iguais para a linha e coluna, então a gente vai usar o valor menos meio, tá? Gente, isso aqui é interessante, essa matriz C, né, a gente vai estar olhando no próximo vídeo, ela é chamada de matriz triangular superior, tá? A gente vai ver a característica dela, tá? Então essa é a lei de formação, ou seja, eu posso estar gerando uma matriz segundo uma lei de formação a livre escolha, tá? Nesses casos aqui a gente teve duas leis de formação, nesse exemplo 3, 4, tá? A gente tem essa lei de formação, que obtivemos essa matriz, e para essa matriz teve essa lei de formação. Então, a gente, caso seja apresentado com a lei de formação, a gente usa a lei de formação para gerar a matriz. Mas, às vezes, você quer organizar uns dados e você pode estar escolhendo a forma, tá, que a gente pode fazer essa organização. Tá? E mostrar a questão da aplicabilidade, né, como que a gente pode estar utilizando isso daqui, eu trago para vocês aqui um exemplo, né, no caso de custo de produção por item, né, então medido em dólares. Então a gente tem aqui uma categoria, né, a caracterização do nosso produto, quais são os produtos, então a empresa, no caso aqui, apresenta um produto do tipo A, tipo B e tipo C, certo? No qual vai estar apresentando os custos dessa produção de três formas, né? Então matéria-prima, tá? Qual é o custo de produção em relação à matéria-prima do produto A? Então 10 cents, né? 10 centavos de dólar, né? 30 centavos de dólar, 15 centavos de dólares para o item C, né? O custo para pessoal, certo? A gente tem 30 centavos de dólares para o A, 40 centavos de dólares para o produto B, tá? E para o produto C, 25 centavos de dólar, tá? E despesas gerais, tá? Então, esses três custos compõem, né, o custo de produção de um determinado item, né? Então, 10 centavos de dólar, né, de despesas gerais, 20 centavos de dólares para o produto B e 15 centavos de dólares para o produto C. Tá? Então eu posso tomar essa tabela para a questão de cálculos futuros, tá? E fazê-lo uma representação matricial, né? Representar esses valores de forma matricial. E qual é a organização desta matriz? Tá? As colunas, né? Cada coluna está representando aí um produto, tá? Então nossa primeira coluna são todos os valores referentes ao produto A, certo? A nossa segunda coluna apresenta todos os valores referentes de custo ao nosso produto B, tá? E a nossa terceira coluna está falando todos os valores de custo para o produto C. Tá? Então a gente tem a forma organizacional aqui, linhas de colunas para essa matriz
gerada dessa planilha, né, ou desta tabela, tá? E o que é referente à nossa linha, né? A nossa linha, então, ela está apresentando o custo da matéria-prima, vou colocar aqui MP, tá? Custo da matéria-prima. A segunda linha, ela está representando, então, o custo com pessoal, tá? E a nossa terceira linha, ela está falando os custos ou os gastos com despesa geral, tá? Então a gente pode verificar aqui, eu quero saber, né, qual é o custo do produto B, certo? Qual é o custo do produto B quanto ao pessoal, tá? Então a gente pode perceber que o produto B ele encontra-se na segunda coluna, né? E o pessoal encontra-se na segunda linha, tá? Então a gente estaria provavelmente aí procurando o elemento da segunda linha, né? Segunda linha, então, pessoal, e da segunda coluna, que é referente ao produto B. Então, o nosso B22 ele é 0,4, né, ou 40 centavos de dólar. Tá? Então, se eu quero saber também, né, qual é o produto, né, o custo, né, de matéria-prima do produto C, quem que eu estou procurando? Né? Custo de matéria-prima no produto C, a gente vai estar procurando, então, né, a linha da matéria-prima é a linha 1, então eu estou procurando o elemento B, desculpem, não é B, né, gente? Aqui era para ser M, né, que foi nomenclada como matriz E, tá? Então, só fazer essa correção aqui rapidinho, tá? Para fazer a lógica aqui. Então, M22, tá? M. Então, se eu quero o custo da mão de obra, o custo da matéria-prima para o produto C, eu estou procurando, então, o elemento posicionado na primeira linha, tá? Terceira coluna, tá? No caso, então, primeira linha, terceira coluna, nós temos o elemento 0,15 ou 15 centavos de dólar, tá? Gente, o primeiro vídeo fica por aqui. Tá? Espero vocês no próximo. Grande abraço. Fui!